Olá, professores, professoras, tudo bem com vocês? Professor Marlon Bruneta aqui na área, e nesse vídeo eu quero contar uma história de uma plataforma que mudou a minha vida como docente. Ela deixou eu ser muito mais assertivo nas minhas tomadas de decisões. E é isso que eu quero contar para vocês ao longo desses próximos minutos. A plataforma que eu mais utilizei como docente foi a plataforma Google Forms, ou formulários Google. Normalmente, quando a gente cita o formulário Google, boa parte dos profissionais da educação já o conhece. Porém, tem algumas configurações que ficam um pouco escondidinhas, que podem fazer toda a diferença na sua forma de atuar com essa plataforma. Para mim, modificou muito a forma de eu intervir junto aos meus alunos. E é isso que eu quero contar a vocês. Se isso fizer sentido, eu peço que vocês me acompanhem ao longo desses próximos minutos. Aqui eu estou elencando alguns itens onde a gente pode utilizar o Google Forms, mas são apenas uma parte de uma série de outras que nós podemos utilizar. Nós temos dezenas de possibilidades de utilizar o Google Forms, desde um questionário, inscrições em eventos, atividades avaliativas, enfim, são inúmeras as possibilidades. Por que a gente deve escolher o Google Forms ou ter ela na nossa estante do professor? Bom, primeiro que ela é simples de ser utilizada. Boa parte de nós já conhece, quem não conhece tem facilmente acesso a uma série de tutoriais e com alguns minutinhos assistindo alguns tutoriais a gente já se sente bastante confortável em colocar a mão na massa e construir o nosso primeiro formulário, se por acaso a gente ainda não o construiu. Em alguns minutos, e quando eu estou falando em alguns minutos, alguns poucos minutos, 10, 15 minutos, a gente consegue criar uma atividade bastante significativa. Ela pode ser avaliativa ou não, ela lhe permite você configurar e dar o feedback imediato aos seus alunos. E quando a gente entrega feedback imediato, a neurociências já tem isso muito claro, que quando o aluno recebe o retorno de imediato, a informação ela fica muito mais viva na sua memória. O Google Forms gera um banco de dados bastante complexo, bastante completo, melhor dizendo. Esse banco de dados ele pode ser individual, de tal forma que você consegue acompanhar aluno por aluno, como é que ele foi naquela determinada atividade, ou você pode ter uma visão geral. No caso da turma, você consegue observar como é que a turma inteira foi em relação à atividade que você propôs a eles. E ela lhe permite também você customizar a sua aula. Como assim, professor Marlon? Customizar, que eu quero dizer, é o seguinte: quando alunos têm um pouco mais de facilidade, você pode estar organizando atividades para que ele vá visualizando alguns exercícios que tenham um grau de dificuldade um pouquinho maior. E para o aluno que tenha mais dificuldade, você pode estar encaminhando ele numa trilha com exercícios um pouco mais simples, para que ele retome algo que de repente ele já deveria saber, e aí sim consiga avançar no ritmo que você escolheu para trabalhar junto aos seus alunos. Enfim, é isso. Podemos criar trilhas de aprendizagem. Tudo isso de forma automatizada, se assim a gente o programar. E ele tem também uma vantagem bastante grande, que você pode incluir, inserir, embedar uma série de conteúdos e num único link você entrega todos esses conteúdos de uma vez só. Eu vou gravar alguns tutoriais sobre o Google Forms. Esse é o primeiro deles. Então, estou denominando ele de primeiros passos. E o processo vai ser o seguinte: eu primeiro vou mostrar a vocês esse Forms pronto, para que vocês entendam aonde a gente quer chegar ao final desse tutorial, e depois eu construo passo a passo junto a vocês. Assim, se vocês quiserem montar algo parecido, vocês têm esse vídeo como um local onde vocês podem estar consultando algumas dessas configurações. Combinado? Então, vem comigo.
Eu vou pegar esse endereço aqui, ó, é um endereço encurtado, né? bit.ly, barra gf de Google Forms, underline, primeiros, underline, passos. E vou colocar isso numa nova aba da internet aqui. Cliquei, ele já está abrindo para mim. Então, aqui em cima tem a minha logo. Aqui o título, Google Forms, primeiros passos, conhecendo o Google Forms. A primeira pergunta é para que o usuário preencha o seu nome. Então, eu vou colocar aqui, ó, Marlon Bruneta. A próxima, você já criou uma atividade no Google Forms? Eu vou responder que sim. Cite os itens que você deseja se aprofundar no Google Forms. Eu desejo aprofundar em todos eles, entregar conteúdos, atividade avaliativa, autocorreção e trilhas de aprendizagem. Qual das plataformas do Google é mais adequada para elaborar uma pesquisa? Então, para eu poder ver as alternativas, eu tenho que clicar nessa seta, nesse drop-down, aí ele vai abrir as alternativas, ó. E a alternativa correta aqui é o Google Forms. E qual sua habilidade? Eu vou dizer que eu tenho bastante habilidade. Vou colocar no número 5 para mim. E vou clicar em enviar. Assim que eu clicar em enviar, observe, tem uma mensagem que eu deixei para as pessoas que responderem esse Google Forms. E também um link, se caso o usuário desejar responder novamente, ele tem essa possibilidade, basta clicar aqui nesse link, tá bom? Então é isso que eu vou me propor a fazer junto com vocês nesse tutorial. Primeira coisa que eu quero observar é o seguinte: a necessidade da gente ter uma conta Gmail para criar o Google Forms. Então, eu já estou aqui dentro da minha caixa de entradas do Gmail. Aí eu venho no canto superior direito, aqui onde nós temos 9 círculos em formato de um quadrado, vou clicar nele. Assim que eu clicar, ele abre uma espécie de pop-up, e aí aqui um pouquinho abaixo tem aonde eu quero, aonde eu vou encontrar o Google Forms, que é na minha pasta do Google Drive. Então vou clicar aqui, e aqui eu estou então já dentro da minha pasta do Google Drive. Dentro do Google Drive eu tenho uma série de arquivos, já uma série de pastas, ok? Então eu tenho que escolher aonde eu quero inserir o meu formulário. Eu já deixei aqui, ó, a pasta aberta para mim, então eu quero colocar a minha atividade dentro dessa pasta aqui, ok? Como é que eu encontro o Google Forms tendo dentro da nuvem do meu Google Drive? Eu vou no canto superior esquerdo, nesse botão de adição, botão de mais aqui colorido, onde é que está escrito novo, vou clicar nele. Aí desço o meu cursor até formulários Google, venho para a direita nessa setinha e ele me dá duas possibilidades. Eu posso criar um formulário em branco ou com base em um modelo. Como eu quero partir do zero com vocês, eu vou criar um formulário em branco. Vou clicar aqui e ele vai abrir então, já bem no meio da minha tela, alguns itens que eu tenho que preencher. O primeiro, ele já está pedindo aqui formulário sem título, então eu vou dar um nome para esse formulário. Eu vou colocar aqui, ó, Google Forms, vou colocar uma barra vertical e eu vou colocar como se fosse um subtítulo, primeiros passos. Logo abaixo, perceba que ele tem descrição do formulário. Se você quiser descrever sobre o que é o formulário, aqui é o espaço correto. Então eu vou colocar assim, ó, conhecendo o Google Forms. Bom, título pronto, descrição tudo ok. Canto superior esquerdo, observa que ele tem um formulário sem título. Se eu clicar aqui, ó, ele automaticamente já vai absorver o título do meu formulário como o título do arquivo. É importante que a gente determine um nome para esse arquivo, para que ele não fique perdido ali dentro da sua pasta do Google Drive, né? Obviamente, ele absorveu o nome do título, mas eu posso clicar aqui e fazer a modificação e colocar o nome que me interessa, tá? Pronto, nome do arquivo pronto, título do Google Forms pronto, eu vou partir para a primeira pergunta. Normalmente a primeira pergunta é uma identificação de quem está respondendo. Então eu vou colocar aqui, ó, nome. Percebam que quando eu digitei nome, automaticamente aqui do lado direito, ele já identificou que é uma resposta curta. Mas eu posso modificar clicando aqui nessa seta. Tem uma série de outras
possibilidades para o aluno responder isso, mas a resposta curta é a mais adequada. Um pouquinho abaixo eu tenho um botão aqui denominado obrigatório. Se eu clicar aqui e ele ficar colorido, significa que para que a pessoa responda esse formulário, é obrigatório ele responder essa pergunta. E é assim que eu quero. Então, primeira pergunta está ok. Eu vou enumerar ela aqui. Então, eu vou voltar aqui e vou colocar número 1. Como é que eu parto para a segunda questão? Eu venho aqui do lado direito, nesse botãozinho mais, adicionar pergunta. Então, vou clicar aqui, ó, e aí automaticamente ele me libera a segunda pergunta. Coloquei uma colinha aqui do lado. A pergunta é, então, número 2, você já criou uma atividade no Google Forms? Você já criou uma atividade no Google Forms? Ponto de interrogação. Segunda pergunta, pronto. As respostas aqui, ela não é uma resposta curta, como foi a do nome. Ela é uma resposta de múltipla escolha, ou uma ou outra. Ele já identificou isso aqui, tá vendo? Então, beleza, já está adequado como eu quero. E ele me dá aqui algumas sugestões. Eu posso adicionar tudo ou escolher algumas delas. Eu vou escolher só o sim e o não. Perfeito? Um pouquinho abaixo eu vou dizer que essa pergunta também é obrigatória. O aluno, o usuário tem que responder para poder enviar o formulário. Vou adicionar então uma terceira pergunta. Vou repetir o processo. Aqui do lado direito, no botãozinho mais, adicionar pergunta. E aí eu vou para a questão número 3. Cite os itens que você deseja conhecer melhor. Cite os itens do Google Forms que você... Opa! Deixa eu trocar aqui ó, o teclado. Você deseja conhecer melhor. Ok? Tem que trocar o teclado de novo. Ponto de interrogação. Aqui, ó, ele está selecionando como um parágrafo, que é uma resposta mais longa, mas não é isso que eu quero. Eu vou clicar aqui e vou colocar com uma caixas de seleção. Qual a diferença da caixa de seleção para a múltipla escolha que é a anterior? Na múltipla escolha você vai escolher uma resposta só como sendo a verdadeira. Aqui você tem a opção de escolher mais do que um. Então, eu vou colocar aqui, ó, entrega de conteúdo. Conteúdo. Eu vou colocar aqui avaliação, autocorreção. Vou deixar com 3 itens apenas, ok? Novamente, vou clicar aqui em obrigatório para que a pessoa seja obrigada a responder a questão antes de enviar. Vou adicionar uma quarta questão, vou repetir o processo, sinalzinho de mais, questão 4, qual das plataformas é a mais adequada para criar uma pesquisa? Ponto de interrogação. E aí as opções que eu vou colocar vai ser Google Apresentações, Google Forms e Jamboard. Ok? As 3 opções. Vou novamente colocar como obrigatório. E a minha quinta e última questão desse primeiro tutorial, vou adicionar a questão do mesmo formato que eu fiz anteriores. Questão número 5, qual a sua habilidade no Google Forms? Beleza? Vou escolher aqui, ó, nessa setinha, a opção escala linear. Então, venho para cá, e aí ele me dá a opção de 1 a 5, mas eu posso modificar esse número se assim me interessar. E aqui embaixo eu vou colocar uma espécie de código. Então, o número 1 eu vou dizer que é muito baixo, a minha habilidade é muito baixa. E essa aqui eu vou colocar que é muito grande. Beleza, vou colocar como obrigatório e o meu formulário está pronto, ao menos as perguntas dele. Aqui no canto superior direito, ó,
eu tenho uma espécie de olhinho, eu consigo visualizar como é que ele ficou até agora. Ó. Google Forms, nome, pergunta, ok. A questão número 4 aqui, ó, perceba que ela está como múltipla escolha, igual à questão número 2. Eu vou trocar o formato disso e mostrar para vocês uma nova possibilidade. Então, eu vou voltar aqui na barra de edição, onde eu estou colocando as minhas perguntas. E aí eu vou colocar aqui, ó, nessa setinha, a opção lista suspensa. Tá? O que isso vai modificar? Vou de novo no olhinho aqui, ó, visualizar. Perceba que agora ela não fica aparecendo as opções. Então, eu tenho que clicar aqui para enxergar qual é a resposta que eu quero preencher. Por que isso é interessante? Vamos imaginar que você esteja perguntando para os seus alunos qual é o estado onde eles nasceram. E tem lá uma diversidade de opções. Se você deixar todas as opções da tela, ele vai ficar visualmente ruim. Então, quando você tem muitas opções, a caixa suspensa é uma boa escolha, tá? Tá tudo certo em relação às questões, mas eu não estou gostando da aparência dele. Como é que eu modifico? Então, vou de novo na aba Edição aqui. Aqui eu tenho uma espécie de paleta, ó, de cores, vou clicar nela, e ela me deixa escolher uma imagem. Ó. Se eu clicar aqui, dentro do Google Forms, ela já me dá uma série de imagens aqui que o Google Forms já traz inseridos para que a gente possa utilizar. Ou eu posso fazer o upload de alguma imagem que eu tenha de repente lá no computador, tá? Foi assim que eu fiz. Se eu clicar aqui, eu vou buscar uma imagem, eu peguei a minha logo. Ou eu posso pegar uma foto, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, uma imagem do Google Forms. Eu vou pegar essa imagem aqui de uma guitarra. Vou inserir ela aqui embaixo, inserir. Ela já vai aparecer como título essa guitarra aqui, essa imagem da guitarra. Perceba o seguinte, automaticamente ela já trocou a cor do tema e o pano de fundo, mas com cores que combinem com essa imagem. Eu posso escolher outras cores se assim eu desejar. Então, posso escolher, por exemplo, como cor do tema um azul e a cor do pano de fundo também um azul. Beleza, eu gosto mais do azul, achei que essa cor ficou mais adequada, é assim que eu vou continuar com ele. E agora eu vou vir aqui do ladinho do visualizar, nessa espécie de círculo dentado, né? Que são as configurações, eu vou observar algumas coisas junto a vocês. Primeiro, eu posso coletar os endereços de e-mails, eu posso limitar uma única pergunta, uma única resposta, eu posso permitir com que os participantes editem após enviar, ou eu posso permitir que eles visualizem o gráfico. Nada disso eu vou clicar. Em termos de apresentação, ó, eu vou mostrar o link para enviar outra resposta, e aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Mensagem de confirmação. Eu posso inserir uma imagem. Assim que o aluno, o usuário enviar, ele tem uma imagem, uma mensagem que eu estou deixando para ele. Normalmente eu coloco uma mensagem de agradecimento para que ele se motive a responder uma outra atividade quando eu propor a ele, tá? Então eu vou colocar de forma bem simples, ó. Obrigado por responder. Professor Mar. Beleza. E salvar. Prontinho. Nosso primeiro formulário está adequado do jeito que eu quero. Então tá aqui, ó. Primeiros passos. Estão aqui as perguntas, exatamente do jeito que a gente começou, tá? Deixa eu voltar aqui na apresentação e dizer a vocês o seguinte. Se você gostou, tá aqui, ó. Dá uma visitadinha lá no meu YouTube, Marlon Bruneta. Eu estou inserindo uma série de tutoriais voltados para a área de educação, de tecnologias educacionais, metodologias ativas. Então, se isso fizer sentido para você, vá lá no meu canal, se inscreva, ative o sininho, assim qualquer novidade que tiver lá, você será avisado. E se quiser me seguir no Instagram, @BrunetaMarlon, eu também posto muita coisa lá. É isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.